Olá pessoal, estamos aqui com a aula 11 e essa aula vai tratar de pontos críticos de uma função. O que são os pontos críticos de uma função? Há dois tipos de pontos críticos. São valores de x onde não existe derivada ou valores de x que anulam a derivada. E aí alguém pode ficar chocado e dizer, como assim não existe derivada? Olha só, vou dar um exemplo. Pense na função f de x igual a raiz de x. Vocês já sabem que isso aqui é a mesma coisa que x elevado a meio. Então, quem é f de zero? F de zero é raiz de zero, que é zero. Então, essa função está definida no zero. Agora, vamos calcular a derivada. O que é a derivada da função? Vai ser 1 meio de x elevado a menos meio, né? Que é 1 meio menos 1. Ou 1 sobre 2 raiz de x. Tenta calcular a derivada em zero. O que acontece? Se você tentar substituir esse zero aqui, não vai dar certo, porque o x está no denominador, você vai ficar com zero no denominador, isso é imperdoável. Não pode acontecer de jeito nenhum. Então, o que acontece aqui? Não existe, esse é o símbolo de não existe a derivada em zero. Tá? Então, zero é um ponto crítico para essa função raiz de x. É um ponto crítico do primeiro tipo. Tá? Outro exemplo de função que tem ponto que não existe a derivada nele é a função valor absoluto. F de x igual a valor absoluto ou módulo de x. Acontece que o gráfico dessa função, vou fazer aqui uma coisa tosca, mas o gráfico dessa função é uma reta assim e uma reta assim. É um V. Então a gente tem aqui um ponto, olha, o zero, o f de zero é zero. De novo, parece que eu tenho alguma coisa contra o zero, né? F de zero é zero. Mas que seria f' de zero? Se eu apelar para a interpretação da derivada como sendo o coeficiente angular da reta tangente, aí eu estou perdido. Porque nesse ponto aqui eu tenho uma quina. Quem seria a reta tangente a esse ponto aqui? Seria uma reta assim, uma reta assim, essa reta aqui, o eixo x. Então eu tenho uma infinidade de possibilidades. E quando eu tenho uma infinidade de possibilidades, eu não posso dizer a derivada é essa aqui. Eu tenho uma ambiguidade, então é melhor eliminar a ambiguidade, certo? Isso aqui também não existe. Certo? Então, no primeiro caso aqui, a não existência da derivada é facilmente verificada. Nesse outro caso aqui é um pouquinho mais complicado, mas eu vou tranquilizar vocês dizendo que a gente vai se ocupar dos pontos críticos do segundo tipo. Qual é o segundo tipo? São os pontos críticos que anulam a derivada. Então, digamos, você tem lá função
x ao quadrado mais 1. Então, qual é a derivada? A derivada é simplesmente 2x. Onde é que eu tenho o valor de x que anula a derivada? Para que a derivada seja zero, isso significa que o x tem que ser igual a zero também. Este aqui é chamado de ponto crítico da função. Certo? Então, eu tenho os pontos críticos em que a derivada não existe, tem os pontos críticos que anulam a derivada. E é simplesmente isso. A gente vai procurar por pontos que anulam a derivada. Tá? Por que esses pontos críticos são importantes? Para que eu quero isso? Então, pense no seguinte. Imagine que você está lá com uma função qualquer que represente um problema real. E aí, pode ser interessante você encontrar valores de x que determinam esses pontos aqui. Esse aqui é um ponto de máximo. Esse aqui é um ponto de mínimo. Esse aqui é o outro ponto de máximo. Tá? É onde eu tenho ali o maior valor de f, né, numa vizinhança. Então, observe que esses pontos eles têm algo em comum. São todos pontos em que você tem derivada igual a zero. Tá? Mas veja bem, tome cuidado. Derivada igual a zero significa dizer que você tem ponto crítico. Não significa ainda dizer que é máximo ou mínimo. Certo? Isso a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, o que você precisa saber é que determinar pontos críticos tem a ver com a busca por pontos de máximo ou pontos de mínimo. Coisa que a gente ainda nem sabe o que é direito. Eu ainda vou dizer direitinho o que é. Tá? Então, vamos encontrar pontos críticos. Vamos encontrar pontos em que a derivada se anula. Simplesmente isso. Tá certo? Para fechar, vou dar mais um exemplo. Digamos que você tenha a função, sei lá, x3, eu vou botar x3 sobre 3, que é para sair daqui, menos x2 mais 1. Não, mais x. Perdão. Então, eu quero encontrar pontos críticos dessa função. Preciso derivar, que eu vou encontrar x2 menos 2x mais 1, e aí eu igualo a zero. Com isso, eu vou encontrar valores de x que tornem a minha derivada igual a zero. Então, aqui eu peguei de propósito um quadrado perfeito. Tá? Isso é x menos 1 ao quadrado. Eu estou dizendo que x menos 1 ao quadrado igual a zero, então x menos 1 tem que ser zero. Eu só tenho um ponto crítico para essa função, que é quando x igual a 1. Tá? Quem ficou meio confuso aí com a minha maneira de resolver a equação, fique tranquilo. Se você jogar na fórmula de Bhaskara, vai dar certo do mesmo jeito. Tá? Você vai encontrar x igual a 1. Então, x igual a 1 é ponto crítico desta funçãozinha aqui. Ponto crítico é ponto crítico da função. Você usa a derivada para encontrar a função. O ponto crítico da função. Tá certo? Então,
Uma coisa importante que os pontos críticos fazem é que eles podem ser usados para determinar o crescimento ou decrescimento da função. Não sei se vocês perceberam, mas na aula passada, quando a gente estava estudando crescimento e decrescimento das funções, a gente acabava encontrando os pontos críticos para resolver aquelas inequações. Lembra? Então, você ia determinar quando é que f' de x era positivo. No fim das contas, você sempre precisava encontrar onde f' de x era igual a zero, para poder resolver essa parada aqui, tá? Então é isso. Só relacionando com a aula passada. Mais uma vez, ponto crítico de uma função, para a gente aqui vai ser onde a derivada da função se anula, onde a derivada da função é igual a zero. Que valor de x me dá a derivada igual a zero? É o valor de x que eu chamo de ponto crítico. Ok? É isso aí. Um abraço. Até a próxima.